Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Álvaro Paiva, cardiologista, médico do esporte. E a ideia hoje, Álvaro, é a gente está discutindo a respeito do teste ergoespirométrico, o teste de esforço cardiopulmonar. Então, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, espero que a gente aproveite esse tempo juntos aqui. Olá, João, obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar com você e participar desse seu projeto aí que é espetacular, né, para trazer dados e informações sobre a medicina, né, conversar com os especialistas, para desmistificar algumas coisas, né, a gente sempre ouve pessoas que comentam que, nossa, eu fiz um exame e não sabia muito porquê, é bom ter esse tipo de conteúdo, parabéns aí pela iniciativa e vamos falar de teste cardiopulmonar. Ótimo. Antes de começar aqui, Álvaro, queria só ressaltar que a gente tem um conteúdo já feito com você também sobre o teste ergométrico, né? O teste ergoespirométrico, o teste de esforço cardiopulmonar, nada mais é do que uma parte complementar a esse teste que envolve a avaliação justamente de trocas gasosas, né? Então, assim, para quem esteja acompanhando aqui, lembrando que tudo que está falado ali na parte de teste ergométrico é válido no teste ergoespirométrico e o que a gente vai trazer aqui é uma discussão mais a respeito da espirometria, que é essa parte que tem além do que é feito no teste ergométrico, né? Exatamente. Então, primeira coisa, Álvaro, eu queria que você me falasse um pouco o que muda no teste ergoespirométrico comparado com o teste ergométrico comum. O teste ergométrico é um exame de esteira em que a gente vai aumentando a intensidade do esforço até o indivíduo solicitar a interrupção, cansei, não aguento mais, né? Eu alcancei o máximo de esforço que aquele coração é capaz de suportar e eu avaliei a pressão, avaliei o traçado eletrocardiográfico, né? Quer dizer, a ativação do coração eletricamente por aqueles eletrodos que monitoram o paciente e eu identifico ali alterações que sugerem diferentes tipos de doenças. Quando a gente acrescenta a esse exame, quer dizer, o ergoespirométrico, ele é algo a mais a ser avaliado durante o teste de esforço. Eu coloco uma máscara em que eu avalio o quanto que aquele paciente está gastando de oxigênio e está produzindo de CO2. E fazendo cálculos, análises dessa quantidade de gasto de oxigênio, de produção de CO2 e da frequência respiratória, o quanto de volume de ar aquele indivíduo está respirando, eu consigo entender tanto capacidade do músculo cardíaco de trabalhar, capacidade do pulmão de trabalhar e momentos metabólicos relacionados ao estresse e ao esforço, né, ao treinamento físico, digamos assim. Então, a gente consegue acrescentar alguns dados muito importantes do ponto de vista médico e a gente consegue uma avaliação precisa de como que aquele metabolismo se dá durante cada etapa do exercício. Ótimo. Se a gente for falar no teste ergométrico, basicamente ele está avaliando a saúde do coração durante um esforço, né? Exatamente. Você tem um foco diagnóstico e de acompanhamento, eventualmente, de alguma cardiopatia, tudo, né? Risco, né? Que outros pacientes vão ser... quando que o paciente, então, vai se beneficiar mais do teste ergoespirométrico? Ou seja, que condições que você fala, olha, o ergométrico para você não é suficiente porque você está buscando, precisamos fazer o teste completo aí da ergospiro? Os pacientes com insuficiência cardíaca, eles se beneficiam muito do ergospirométrico. A gente consegue quantificar o quanto aquele coração está em deficiência de contração, em incapacidade de responder a um estresse metabólico. Por exemplo, para transplante cardíaco, o paciente tem que ter um teste cardiopulmonar com critérios específicos que mostram um mau prognóstico para ele entrar na fila de transplante. Então, na insuficiência cardíaca, é muito interessante saber, porque o teste ergométrico, ele não consegue quantificar muito bem a capacidade física, ele estima. Quando eu faço cardiopulmonar, eu consigo medir, eu estou medindo a capacidade física de verdade. Então, eu consigo saber o quanto era o esperado para aquele indivíduo em termos de exercício e o quanto ele desempenhou, e eu sei qual o déficit aquele coração apresenta em termos de capacidade. Então, na insuficiência cardíaca, que talvez seja uma maior indicação para o teste cardiopulmonar entre as cardiopatias. Tá? Na doença coronariana, nos entupimentos das artérias, a gente tem a capacidade de diagnosticar os entupimentos antes de aparecer a isquemia no teste ergométrico. No teste cardiopulmonar eu consigo
identificar alterações que sugerem. Tá? Tem um dos dados que a gente avalia no teste cardiopulmonar, a gente chama de pulso de oxigênio, ele se altera antes de ter aquela alteração do traçado eletrocardiográfico que sugere isquemia. Então, se eu estou com um paciente com um risco um pouco mais alto, cardiovascular, se eu quero ter um dado um pouquinho mais fino, digamos assim, com relação à isquemia, o cardiopulmonar pode ajudar muito a gente. Eu falei de exames falso positivo ou falso negativo, eu faço uma esteira e fico na dúvida, o cardiopulmonar pode ajudar a sanar essa dúvida. Então, insuficiência cardíaca e doença coronariana seriam as duas principais indicações. E a terceira é o paciente que busca, de alguma forma, avaliar sua capacidade física e entender como prescrever um treinamento, como é que aquele coração reage em cada etapa do esforço. Atletas de alto desempenho se beneficiam muito na prescrição do exercício, do treinamento com dados da ergospirometria. Pessoas que estão começando a se exercitar vão ter benefício em saber como estruturar um treino de corrida para que ele consiga completar aquele treino sem se cansar de mais ou sem se cansar de menos. Todo treino tem uma intensidade esperada. Se você faz um treino que a intensidade tem que ser X, você faz a intensidade mais baixa, aquele treino foi ineficiente, foi desnecessário, perdeu um pouco de tempo ali, poderia ter feito um treino mais efetivo. Então, seriam talvez as 3 indicações, entender a prescrição de exercício, a capacidade física, entender como é que está aquela curação de insuficiência cardíaca e avaliação de isquemia. Ótimo, legal. Bom, o teste ergométrico basicamente é um teste que você faz em esforço, você começa a monitorar antes do exercício, vai colocando no esforço crescente, já temos toda essa discussão aí nesse outro vídeo sobre ergometria, vai até o esforço máximo e depois a gente continua monitorando no repouso. É um teste que basicamente está monitorando ali a resposta cardíaca através de uma monitoração através de eletrodos, o que muda no ergospiro? Quer dizer, para o paciente é a máscara, Então, o que isso adiciona? Como é que isso é feito? A gente prepara o exame como se fosse um teste ergométrico e coloca a máscara. Essa máscara, ela avalia o quanto de oxigênio entrou e o quanto de oxigênio entrou a gente sabe, 21%. O quanto de oxigênio sai, o volume de ar respirado e o quanto de CO2 foi produzido. Quando a gente avalia o quanto de oxigênio está sendo usado, e a gente identifica que o aumento do consumo de oxigênio não se dá em conformidade com o estresse que está sendo feito, é possível que aquele coração esteja limitado por alguma doença. Tá? E a doença que mais limitaria isso seria os entupimentos, seria entupimentos das artérias, seria a doença coronariana. Então, é o parâmetro que eu citei anteriormente. O pulso de oxigênio o quanto de oxigênio eu consumi por batimento cardíaco. É um dado bem simples do exame. Se esse pulso de oxigênio não é ascendente junto com o esforço, eu tenho que suspeitar de uma cardiopatia. Aí eu só consigo saber esse pulso fazendo essa análise de gases. Então, e a outra forma da gente interpretar o exame, outro dado que a gente tem, é exatamente essa relação entre CO2, oxigênio e respiração. Porque o que acontece quando a gente está começando um exercício? Eu vou aumentando o gasto de oxigênio, eu aumento a minha respiração e eu aumento minha produção de CO2 de forma linear, está tudo junto. Chega num momento, João, que o meu esforço está começando a ficar acima da minha capacidade de oferecer oxigênio para o músculo. Tá? Quando eu começo a chegar nessa intensidade de esforço em que eu tenho menos oxigênio chegando no músculo, eu começo a quebrar energia, quebrar glicose, na glicólise, na quebra da glicose anaeróbia. Falta oxigênio. Quando eu faço essa reação química, que quando eu tenho oxigênio eu produzo CO2 e água, eu começo a produzir CO2 e hidrogênio. Então eu aumento a produção de CO2 sem gastar tanto oxigênio a mais e eu começo a acidificar o sangue. Esse é o primeiro momento metabólico de alteração que a gente percebe. A gente chama de primeiro limiar. É quando a gente começa a fazer glicólise anaeróbica. Depois que a gente chega nesse momento metabólico do estresse, a gente tampona esse ácido, a gente elimina esse ácido do sangue. Ácido não é bom, a gente não quer o sangue ácido. O sangue tem que estar no pH adequado para o ser humano.
tampona esse ácido com o bicarbonato que nós temos no sangue. É uma reserva que nós temos. Isso é natural. Nós temos bicarbonato circulante para que, se surgir algum ácido, vamos pensar nos primórdios, estou caçando, estou fugindo, né? Eu consegui manter a atividade, manter aquele estresse por mais tempo. Se eu continuo incrementando esse esforço, chega um momento do esforço em que eu produzi tanto ácido que eu não tenho mais bicarbonato para tamponar, que é o segundo momento metabólico, limiar 2, é quando eu estou próximo do meu pico do esforço. Por que eu estou próximo do pico do esforço? Vai chegar num ponto de esforço que eu estou produzindo tanto ácido que eu preciso interromper. É aquele momento que a pessoa está respirando, nossa, não consigo mais, eu tenho que parar. Eu não vou passar mal, vou me sentir, eu preciso interromper. É até difícil descrever qual é a sensação que existe. Parece que o pulmão não está respondendo mais à respiração, né? Não está dando conta. Mas, na verdade, é só o cérebro interpretando o seguinte: está produzindo ácido demais, é preciso interromper o exame, interromper o esforço. Então, quando a gente pega quais dados principais a gente tem no teste cardiopulmonar em relação a esforço físico, treinamento. O quanto eu consigo fazer de esforço sem produzir nada de ácido, é o primeiro limiar. Quando eu começo a produzir um pouquinho de ácido, eu estou tamponando até o segundo limiar. E do segundo limiar para frente, próximo do pico do esforço, quando eu preciso interromper o exame. E aí, João, esses dados eles são usados na hora da prescrição do exercício, exatamente porque se eu tenho 3 momentos metabólicos distintos em que eu posso ter durante um esforço, e em uma prova de corrida, por exemplo, eu vou oscilar entre esses 3, quando eu estou subindo uma ladeira, quando eu estou fazendo um sprint, quando eu estou no momento de uma velocidade contínua, prolongada, eu preciso treinar essas 3 etapas, esses 3 pontos metabólicos. E aí eu sei exatamente aonde eu mudo esses pontos metabólicos e eu prescrevo, olha, você vai fazer um treinamento com frequência cardíaca, com velocidade até tal ponto, porque eu quero que você treine com o coração um pouco mais devagar e um treinamento prolongado. Ou eu preciso que você faça um treinamento intervalado, eu vou fazer altas frequências cardíacas, altas velocidades, eu quero treinar o momento metabólico que você está depois do segundo limiar. Então, é um exame que traz dados que facilitam a prescrição do exercício. Ótimo. Quando você pega, por exemplo, um maratonista, né, que tem um esforço prolongado, mas que principalmente um maratonista de alto rendimento, é em alta intensidade, né? Só para a gente entender um pouco esses limiares, quer dizer, normalmente aquela corrida mais prolongada, mais intensa, você está correndo aonde? No primeiro limiar, no segundo ou acima do segundo limiar? Acima do primeiro, próximo do segundo. Próximo do segundo, quer dizer, o segundo limiar é aquele corredor de 800 metros que vai para cima, quer dizer, ele sabe que não vai durar duração, muito. Curto tempo. É por isso que quando a gente vai treinar acima do segundo limiar, é treino intervalado. Ninguém aguenta passar o segundo limiar, ficar em alta intensidade e ficar 20 minutos correndo. É impossível. Agora, o que acontece, que você falou do maratonista, o que acontece é o seguinte, ele apurou tanto, ele melhorou tanto sua capacidade física, que ele está correndo a 21 km por hora, que é o que o maratonista corre, né, para correr a maratona em 2 horas, e ele está entre o primeiro e o segundo limiar, a maior parte do tempo, às vezes até próximo do primeiro limiar. Ou seja, ele não está produzindo tanto ácido, ele não está esgotando sua capacidade de tamponamento, né, o seu bicarbonato, ele não está entrando a prova inteira em um estresse metabólico altíssimo, em que ele está produzindo ácido demais. E isso a gente alcança com o treinamento. Na verdade, se a gente for analisar, né, o termo que a gente usa, treinamento aeróbio. O que eu quero no final das contas? Eu quero ter um coração mais treinado, que contraia e que bombeie mais sangue. Eu quero ter mais sangue. Quando eu estou treinando, quando eu tenho um treinamento aeróbico bom, eu tenho mais sangue, eu tenho mais células vermelhas que carregam oxigênio do que um indivíduo destreinado. Eu quero ter um músculo com mais capilares, um músculo com mais vasos sanguíneos, um músculo mais capilarizado. E eu quero ter fibras musculares com mais mitocôndrias, mais aparato celular, com um único objetivo: manter altas intensidades por longos períodos sem produzir ácido. Ou seja, oferecendo oxigênio para aquela célula manter o exercício. Ótimo, legal. Bom, a maior parte dos testes são feitos em esteira, né? Eventualmente você pode fazer um teste ergospirométrico num cicloergômetro ou num remoergômetro, né? Mas
primeiro, isso não é tão disponível, né? E depois, quer dizer, isso tem situações em que é mais difícil, por exemplo, um nadador, por exemplo, né? Não é que não é impossível, mas dificulta muito o teste, às vezes a ponto de que o equipamento até atrapalha ele a fazer o esforço máximo que é o que ele precisa ali, né? Exato. Ah, como que você pega para transformar o resultado que você obteve numa corrida, por exemplo, para aquele atleta que é um nadador, por exemplo, né? É a frequência cardíaca, como é? Não é tão simples e nem tão usado pelos treinadores, João. Tá. A gente consegue fazer um paralelo da frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca em que o sujeito está no primeiro limiar, a frequência cardíaca que ele está no segundo limiar, né? A progressão dessa frequência cardíaca, a gente consegue adaptar isso, né? Mas quando a gente fala com ciclistas, com nadadores e com os técnicos, né, desses atletas, eles usam meios indiretos de avaliação, percepção do esforço, muito mais do que usar a frequência cardíaca de prescrição de treinamento. Ou você faz o teste na bicicleta, e aí você consegue usar um pouco mais aqueles dados, ou transpor os resultados da esteira para a bicicleta não é tão utilizado, né? Mas para o corredor, para quem corre, os dados são utilizados e assim muda, né, o treinamento, né? O indivíduo ele percebe que o incremento da capacidade física dele melhora absurdamente depois que ele começa a usar aqueles dados, porque é muito comum, João, no corredor, no amador, naquele sujeito que não tem técnico, ele treinar sem nenhum tipo de orientação. E ele acaba mantendo sempre o mesmo treino. Ele vai lá e corre 5 km na mesma distância, com o mesmo tempo, sem fazer treino intervalado, sem fazer treino regenerativo, sem fazer treino longo, sem ir criando esses desafios diferentes para ele ir melhorando a musculatura dele e melhorando a capacidade atlética dele no decorrer do tempo. E quando você pega esse indivíduo e você planilha esse treino com todos esses tipos de treinamento, baseado numa análise real da troca de gases, ele percebe, caramba, agora eu melhorei, assim, os treinos mudaram, né? Eu sinto que eu estou treinando diferente e que na hora que eu junto tudo isso na prova, eu desempenho a prova de forma muito melhor, muito mais fácil do que antes do teste, dos limiares serem aferidos e utilizados na prescrição. Ótimo. Bom, aí você fez o teste, então você conseguiu avaliar qual frequência cardíaca ele estava quando entrou no primeiro limiar, com que frequência que ele entrou no segundo limiar, e aí você vai fazer uma orientação para o treinamento, né? Então, ele vai colocar ali no reloginho dele para soar o alarme quando ele está muito lento ou quando ele está muito rápido, né? Ou seja, quando a frequência cardíaca está abaixo do mínimo que você colocou e quando está acima de um valor limite que você colocou ali, né? Exatamente. Basicamente, você tenta colocar esse intervalo, aí depende um pouco, quer dizer, ele vai fazer um treino longo, eu vou colocar um pouco mais abaixo do segundo limiar, mas não vou chegar tão próximo do segundo limiar. Um treino de talvez o maratonista que vai correr 5 km para ele é uma distância curta, ele pode talvez um pouco mais no limite superior aí, seria alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então, quando a gente está pensando num treino mais longo, né, um treino, pensando no sujeito que corre maratona ou que busca fazer uma meia maratona, já fazer um treino de 12, de 16 no fim de semana, ele vai estar próximo do primeiro limiar, ele vai estar numa zona 2, ele vai estar numa velocidade mais curta, na frequência mais baixa, para ele conseguir completar aquele longo treino sem entrar em fadiga, sem fazer um estresse a mais do que ele precisa. Aí o sujeito vai ter um treino durante a semana que ele é mais curto, um treino de 6, de 8, de 10, ele já vai estar com uma frequência cardíaca um pouco mais alta, mais próximo do segundo limiar. É um outro tipo de treinamento, a adaptação da musculatura e do funcionamento da célula muscular é diferente quando eu estou nesses diferentes pontos do treino. E na hora que eu faço o treino intervalado, eu vou estar ali acima, mesma coisa, eu vou correr uma frequência cardíaca super alta, ficar 1 minuto, 2, 3 minutos ali nessa frequência e depois eu abaixo. Então, é exatamente isso. A gente vai setar no relógio, né, no monitor cardíaco, aquela frequência cardíaca que eu quero e eu vou correndo, vou usando como se fosse um velocímetro. Eu tenho que estar nesse ritmo para eu manter o meu uso metabólico
aonde eu quero treinar hoje. E é interessante isso, João, porque o sujeito, às vezes, ele está correndo a 7 por hora, ele está próximo do primeiro limiar ali, e depois de 1 mês e meio ele está correndo a 8, e ele está próximo do primeiro limiar, e depois de 6 meses ele está correndo a 10 km por hora, próximo do primeiro limiar, ou seja, ele está melhorando a capacidade física, ele está correndo mais rápido, com a frequência cardíaca igual E nessa mudança, no primeiro teste ele estava chegando no primeiro limiar com uma frequência X e em uma velocidade X, né? Aí ele treinou e vai repetir um teste. A tendência é que esse primeiro limiar continue na mesma frequência cardíaca, numa velocidade acima, ou o limiar também vai mudar nessa situação? Ele pode mudar. Essa mudança é mais lenta, mas ele pode mudar. Quando você vai ficando mais treinado, você pode estar correndo com frequências cardíacas mais altas e ainda não ter chegado nesse primeiro limiar. Isso é possível. Mas isso é no decorrer do treinamento. Nos meses subsequentes do primeiro exame, a gente consegue manter a mesma... Quer dizer, o limiar não vai mudar tanto, então você consegue usar a frequência cardíaca para determinar a manutenção do esforço. É o que eu falei. Eu estou treinando no primeiro limiar com a frequência cardíaca de 115, 120, e eu estou correndo a 6 por hora. 1 mês depois, eu estou correndo a 6,5, eu continuo com a frequência cardíaca de 120. Estou ainda no primeiro limiar. Depois de mais 3 meses, eu estou correndo a 8, frequência cardíaca de 120, ainda no primeiro limiar. Então, eu posso ir usando a frequência cardíaca para eu não treinar pouco, porque não é incomum você ver o sujeito que treina. É o que eu falei, o cara treina 2, 3 meses, ele faz o mesmo treino com a mesma velocidade, ele não está melhorando tanto. Quando você mede isso e começa a aplicar, você começa a ajustar a velocidade da esteira, ou ajustar o seu ritmo para um ritmo mais intenso, na mesma frequência cardíaca, na mesma limiar que você tinha, percebendo melhora da sua capacidade física. Ótimo, legal. E eu acho que é válido também considerar questões, por exemplo, climáticas, né? Porque às vezes as pessoas falam, o meu pace é tal, né? Só que, eventualmente, a velocidade dele pode alterar de acordo com a temperatura, com a umidade do ar, a altitude, dependendo se é uma pessoa que, eventualmente, vai para algum outro lugar correr, né? E aí, ele, usando a frequência cardíaca, isso talvez se ajuste, quer dizer, ele pode estar... Eventualmente, ele vai para uma situação de altitude e, se ele usar aquela frequência cardíaca de referência, ele vai continuar, talvez, chegando no seu melhor. Acertando. Ele vai continuar acertando. Dias muito quentes, alterações climáticas, vento, como está correndo contra o vento, a favor do vento. Ladeira, você vai estar correndo mais rápido. Descida, né? Também, outros fatores. Exatamente, correndo subida e descida. Se você usa a sua frequência cardíaca, a chance de você quebrar uma prova é menor. Se você busca o pace, você quebra a prova. Porque às vezes a prova está num dia muito quente com muito vento, você quer manter o seu pace de 5, no meio da prova você já vai ter esgotado sua energia, porque você foi além, né? Quer dizer, você estava gastando, metabolicamente, você estava gastando muito mais do que você costuma gastar correndo a 5 quilômetros, a 5 minutos o quilômetro. Então, aí você quebra a prova. Ótimo, legal. E para quem corre em longas distâncias, corridas aí de meia maratona, especialmente nas ultramaratonas, né? Um dos maiores desafios é a parte mental, né? Primeiro porque o cérebro gasta muita energia, né? Então, se você consegue manter aquela... muitas vezes você vai correr quase que desligado ali, não é aquela pessoa que corre alerta a tudo que está acontecendo em volta. É quase como manter a máquina num piloto automático ali, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, especialmente uma pessoa menos treinada para aquela situação, é comum que quando você desliga um pouco a parte mental, que você começa a desacelerar, às vezes você nem percebe, você nem está tão cansado, mas você começa a desacelerar de forma natural. Eu acho que é uma outra situação que você tem ali um alarmezinho que vai falar, olha, você pode aumentar, ou não, olha, você está passando do limite, quer dizer, acho que isso aí vai te ajudar também. Exatamente. É interessante isso mesmo, João, porque a corrida, ela precisa de estratégia, ela precisa de planejamento, de hidratação, de calorias. Você tem que entender qual a temperatura tá o clima, né? Como é que está o clima daquela prova. Você tem que repor sal, né? Para você não fazer uma hiponatremia, quer dizer, você sua, sai água e sal e você só bebe água. Você fazer isso por 4 horas, o sal do sangue cai, né? Ritmo de hiponatremia, isso é perigoso.
tem todo um preparo, né? Não é só o preparo físico. Né? Por isso que os treinos longos, eles estão também para isso, para você conseguir treinar e adaptar, oferecer água, sal e energia para aquele esforço prolongado. E se você, nesse esforço prolongado, consegue entender metabolicamente como é que você está correndo, você consegue prever que você pode quebrar aquela prova e reduzir o ritmo. Você está em a frequência cardíaca que você quer correr e, de repente, você está correndo bem, você está se sentindo bem, mas você pretende correr aquela prova com a frequência de próxima de 140, 135, e você percebe que você está o tempo todo a 160, 165 batimentos. Você vai quebrar a prova. Então, você consegue adaptar, tirar um pouco o ritmo, está no meu pace, eu estou indo bem, eu estou me sentindo bem, mas a frequência que eu gostaria de manter de 140, que é a frequência ideal, ela está batendo 160 o tempo todo. Esse jeito ele não vai terminar os 42. Ele tem que segurar, ele tem que reduzir o pace dele. E aí ele termina a prova. Eu acho que, para completar isso, acho que uma outra situação que a gente pega muito no consultório de ortopedia ele começou a aumentar o treino, porque ele tá se preparando para uma maratona, e aí está seguindo a planilha lá e tem um momento, provavelmente 4, 5 meses antes da prova, em que ele está talvez chegando próximo ali do limite da carga máxima de treino, né? Antes de começar a reduzir aí por volta de 2 meses antes da prova, né? E aí é o momento que a gente vai ver muita lesão ortopédica, né? Então, eventualmente, esse atleta, ele fica ali 3 semanas fora de atividade. Quando ele vai voltar, os colegas de treino dele passaram aquelas 3 semanas treinando e ele perdendo condicionamento, né? Eu acho que nesse momento também, né? Quer dizer, você usar os resultados de um teste ergo-espiro pode ajudar a você colocar um limite e falar, não posso acompanhar aquela pessoa do jeito que eu estava antes. Exatamente. Você consegue voltar a treinar com uma intensidade menor, mas com o mesmo tipo de desafio e recuperar mais rápido a capacidade que você perdeu nesse treino. O tempo que foi perdido, não adianta achar que você vai recuperar, né? Não adianta, não recupera. Claro. E essas lesões, João, elas são mais comuns nos atletas que não estão com uma planilha, que não estão com uma organização de treino, né? Porque que não tem nutricionista, ele está comendo mal, ele repõe pouca energia, ele tem um recovery ruim, né? Ele treina um longo de manhã e à noite ele bebe, né? Então, e aí ele vai inflamando, né? E cortisol sobe, a testosterona cai. Esse sujeito ele está fazendo os treinos errados, ele é um treino longo, ele treina no longo com a frequência cardíaca super alta, quer dizer, ele está queimando o músculo dele ali, produzindo muito ácido. E quando a gente junta isso tudo, esse cara vai lá e faz lesão muscular mais facilmente do que o sujeito que não. Ele está treinando com frequência cardíaca correta, uma boa alimentação, ele tem o pré-treino, ele tem o pós-treino, ele faz o recovery certinho, quer dizer, ele descansa, ele faz treinamento funcional, alongamento, ele faz, às vezes, até ultrapassa isso, né? Pessoas que investem um pouco mais, ele faz massagem, ele tem bota para recuperação. Esses sujeitos eles vão machucar menos, né? E a respirometria ela pode entrar nisso exatamente porque você mede o seu treino e você vai treinar certo sempre. Ótimo, legal. Em relação a outros esportes, a gente falou muito da corrida, você já disse que não é tão transportável esse teste para atletas de outras modalidades, né? Ou mesmo, por exemplo, no caso do futebol, que é um esporte que envolve corrida, mas corridas intervaladas em alta intensidade, né? Nesses casos, o teste tem menos utilidade em termos de prescrição de exercício. Um pouco menos. Vai ajudar de qualquer forma, porque quando você tem um atleta de futebol, você vai querer treinar ele, você vai querer melhorar ele em todos esses momentos metabólicos. Então, você pode usar sim a frequência cardíaca para os treinos, mas isso não é o praxe, né, João? A gente não vê isso no dia a dia dos clubes, você pegar o cardiopulmonar, pegar linear de treinamento e botar o sujeito para fazer os treinos separados ali. Não é o que acontece. A gente vai usar o cardiopulmonar nesses casos muito mais para uma avaliação clínica, esse coração aguenta, esse paciente tem uma cardiopatia, né? A gente consegue, como eu falei, identificar as cardiopatias mais precocemente no teste cardiopulmonar do que no teste ergométrico, e aí vai ser mais útil para isso, né? Do que você prescrever o treino baseado em linear para um atleta de handball, por exemplo. Não é tão usado assim. Legal. Bom, a gente falou dos limiares, agora tem uma outra medida que é muito utilizada no ergoespirométrico, que é o VO2 máximo, né? Então, eu queria que você me falasse o que é isso
como que você mede ele? O VO2 máximo, João, é o seguinte, o quanto eu estou usando de oxigênio no pico do exercício, no meu limite de gasto energético. Quando eu não estou próximo de interromper, porque aquela acidose, aquele hidrogênio está em alta quantidade, eu já estou muito incomodado e o meu corpo não aguenta mais incrementos de carga. Esse é o VO2 máximo. O VO2 máximo ele tem um valor esperado por idade, por sexo, e você pode estar muito melhor do que o esperado, você pode estar dentro do esperado, ou você pode estar muito pior do que o esperado. Esse VO2 máximo, ele vai determinar a sua capacidade física final. Então, a gente sabe, maratonista tem VO2 máximo de 75, 80, 85. O VO2 é absurdamente alto. Já nós, né, que não treinamos, nosso VO2 está lá, 35, 32, 40, 45, né? Lógico, como eu disse, depende da idade. Então, a primeira coisa é, quando eu testo um VO2 máximo, eu estou vendo o quanto que esse indivíduo ele é bom para um esforço prolongado, para uma prova de endurance, e o quanto ele consegue usar de oxigênio. Quando a gente traz isso, e eu consigo melhorar um pouco, né? Eu consigo treinando e ganhando capacidade de VO2. A gente não consegue mudar tanto quanto a gente gostaria, né? Sair do VO2 de 30 para o VO2 de 50, isso não vai acontecer, mas você consegue mudar isso. E isso, clinicamente, tem um valor absurdo, João. A gente consegue colocar esses pacientes em uma expectativa de vida de acordo com o VO2. Né? Pacientes com VO2 muito alto, eles têm uma expectativa de vida maior do que pacientes com VO2 muito baixo. Mesmo quando a gente tem fatores envolvidos como doenças clínicas, etc. Então, uma das coisas que eu faço no consultório é fazer o teste cardiopulmonar, mostrar o VO2 para o sujeito e colocar na tabela. Falar, olha, o seu VO2, para a sua idade, você está 90% do VO2 esperado, 80%, 70%, né? 60%, você está quase a metade do que você deveria ter de capacidade cardiovascular. Está muito pouco treinado. Isso reduz a sua expectativa de vida, e tem estatística para isso, em até 14 anos, a diferença entre um sujeito muito treinado e um sujeito muito, muito sedentário. É a diferença de expectativa de vida média. Você vê os sujeitos que têm lá uma expectativa de vida de 70 anos, os atletas dessa população chegam a 84. Os não atletas, obesos, sedentários, diabéticos, cheios de condições clínicas que diminuem a capacidade física, esse sujeito tem expectativa de vida de 60, 58. Ótimo. E tem uma outra medida que, na verdade, é derivada do VO2 máximo, que é a tolerância máxima ao exercício, né? Que você está usando, na verdade, em vez de você expressar no termo VO2 máximo, você vai expressar num outro valor que chama MET, né? Isso. O que é exatamente isso? O MET é um derivado do VO2, né? Em que você está para tentar... a gente todo fala a mesma língua, né? O MET é o quanto eu tenho de uso metabólico, um MET é o quanto eu tenho de uso metabólico para estar vivo, vamos chamar assim. Aí 2 METs é o quanto eu tenho para estar acordado aqui conversando, 3 METs é para estar caminhando, 4 METs para estar subindo uma escada. Estimando via VO2, a gente faz um cálculo do VO2 para trazer para o MET, e a gente consegue fazer comparações, porque o VO2 ele tem relação com o peso da pessoa, o MET não. Então, a gente consegue usar o MET como uma forma de avaliação. É basicamente a mesma informação e uma outra forma de medida. Então, quando a gente fala assim, eu espero que o sujeito de tal idade tenha uma capacidade física de 10 METs, isso equivale a 35 ml por quilo de VO2, entendeu? São números que podem ser você pode falar tanto em MET quanto em VO2. Ótimo, legal. E você pode, vamos dizer, otimizar e melhorar isso de acordo com, vamos dizer, não só com a atividade física, mas com a otimização do tratamento da doença em si, né? Que você pode eventualmente sair de 8 METs para ir para 10 METs. Exatamente. Você pode ter um paciente com insuficiência cardíaca que está lá com 5 METs de capacidade física, ele tem um VO2 lá de 15, de 18, e você começa a tratar com remédio e ele melhora aquele coração, melhora a força de contração, ele sai de uma fração de ejeção, que é um dado de força do coração, digamos assim, de 30 para 50, e ele sai de 5 metros para 8, depois do tratamento, né? E aí ele sai de 15, 18, 20 de VO2 para 25, 26, 30.
Legal, legal. E essa é uma medida, acho que interessante de a gente chamar atenção, porque a gente falou até aqui muito do atleta, né? Para o atleta, talvez você falar que está em 19 metros ou em 20 metros, talvez tenha menos relevância. Você sabe que ele tem, esse dado é um dado que a gente não vai conseguir trabalhar tanto, né, ali no dia a dia dele. Agora, quando você pega um idoso com eventualmente uma doença pulmonar, ou mesmo um idoso frágil, mas que, enfim, tem outras condições de saúde, você saber se ele está com 3 ou 4 ou 5 ou 6 matches, isso pode mudar, ou você saber que você passou de um limiar para outro, isso vai mudar muito em termos de prognóstico de vida, né? A gente já conversou até, queria que você falasse aqui de novo, numa outra situação, sobre essa relação entre prognóstico de vida e a capacidade física, que pode ser medida aí pelos METs, né? Como é que você avalia isso? A capacidade cardiovascular, ela vai ser determinante para o tempo de vida, né? Para a expectativa de vida, e isso é um fator independente, porque tem gente que pode dizer assim, não, ele tem uma baixa capacidade física, um VO2 baixo, ele desempenha poucos METs, porque ele fuma e ele está obeso. Não, na hora que a gente pega dentro da população de fumantes e obesos, vai ter pessoas com mais e com menos METs, ou seja, quando a gente tenta afastar isso como um fator confundidor, a capacidade cardiovascular ela vai ser determinante para a sobrevida, exatamente por aquilo que você chamou a atenção, João. Se eu estou melhor treinado, se o meu coração trabalha melhor, se a minha capacidade circulatória, se o meu corpo funciona melhor, se eu sofro um acidente, se eu estou numa UTI, se eu estou numa cirurgia, eu vou responder melhor a esse estresse e vou sair dele com mais facilidade. A gente tem estudos comparando o VO2, né, o número de METs que aquela população tem, com sobrevida em pacientes de UTI. A gente tem estudos também com percentual de gordura e de músculo, né, com sobrevida em UTI. Pacientes com mesmas doenças, internados com situações clínicas semelhantes, aqueles que tinham capacidade cardiovascular, VO2, METs a mais, ou mais músculo, sobrevivem mais do que a população que está no nível inferior dessas duas variáveis. Então, quando a gente está buscando, né, promoção de saúde, evitar eventos cardiovasculares, evitar doenças como Alzheimer, evitar a morte precoce, a gente incluir, testar a capacidade cardiovascular real, né, o VO2, né, por exemplo, a gente pode transformar isso em METs, e acompanhar esse sujeito e incentivá-lo a melhorar aquilo, ou pelo menos não piorar. Você está com 50 anos, você tem lá 10 METs. Mantém os 10 METs até os 80. Você vai ficar muito bem, vai chegar muito saudável aos 80 anos, muito provavelmente. Porque a tendência de todos nós é ir perdendo capacidade física com o decorrer da vida. Isso é uma tendência natural. Se você, em um programa de treinamento, tenta manter isso ao máximo, você vai melhorar o seu prognóstico, né? a sua longevidade. Ótimo, ótimo. Só para também entender alguns termos, né, que a gente usa aí, existe uma outra medida que a gente fala que é o VO2 de pico, né, que tem alguma semelhança com o VO2 máximo, mas que no fundo, eu queria que você explicasse um pouco essa diferença. Porque o VO2 máximo é quando chegou no limite mesmo daquele atleta, daquele paciente, e ele não vai passar daquilo. A gente precisa ter alguns critérios, tem que fazer um platô de VO2, tem critério da relação entre o consumo de oxigênio, a produção de CO2, tem alguns critérios para você falar assim, esse foi o VO2 máximo. Legal, só para chamar a atenção aqui, às vezes as pessoas podem não entender muito bem, quando você fala no platô é um momento em que você aumenta a carga de exercício, mas o consumo de oxigênio... Não gasta mais oxigênio. Não gasta mais. Exatamente. Tá. Exatamente. Mas se eu não alcanço os critérios de VO2 máximo, mas aquele indivíduo chegou no limite dele e pediu para parar, a gente chama de VO2 de pico. Por quê? Porque foi até onde ele conseguiu chegar, ele se cansou bastante, ele chegou num uso, gasto energético enorme, mas a gente não tem todos os critérios, a gente chega ali e define como VO2 de pico. Ótimo. Agora, acho que era um pouco essa discussão que a gente estava querendo ter, acho que trouxe aí bastante informações para quem, seja para o atleta ou seja para outras pessoas. Eu diria até que você tem os dois limites ali, né? Você tem
um teste que é muito bom para o atleta, especialmente para o corredor que quer ajudar na prescrição no treinamento, ou também para aquela pessoa que está bastante limitada fisicamente, do ponto de vista, principalmente, cardiopulmonar, e que o teste vai ajudar muito para essa questão de prognóstico, até de orientações de rotina, ou até mesmo para uma prescrição de um tratamento como um transplante, né? Exatamente, exatamente. O teste ele cabe para quase todas as populações, né? Ótimo, e uma coisa que é muito importante, né, João? A gente não consegue planejar, estruturar, a gente não consegue resolver problemas se a gente não está medindo as coisas, né? Quando, sei lá, você quer melhorar as suas finanças em casa, onde que eu estou gastando dinheiro, onde que eu estou ganhando, onde que eu consigo organizar, o que eu consigo melhorar a minha gestão, você tem que medir isso para você saber o que está acontecendo. A gente mede isso com uma certa facilidade, né? Quando a gente está falando da saúde, a gente tem dados que a gente pode medir, né? Que são muito obviamente usados, né? Pressão arterial, todo mundo sabe, tem que medir a pressão, saber se ela está alta, se ela está alta, eu vou morrer mais cedo, vou tomar remédio para corrigir isso, né? Então, eu aferi, identifiquei um problema, tracei um tratamento, vamos diminuir sal, vamos melhorar, vamos fazer um pouco de exercício, vamos colocar um remédio, eu abaixo a pressão, e agora eu abaixei a pressão, eu meço de novo, opa, alcancei o meu objetivo, melhorei o meu prognóstico. Só que essa ferramenta, né, de avaliar a capacidade cardiovascular, ela é tão ou mais importante do que você avaliar uma pressão arterial, a gente não usa, né? Qual é o meu VO2? Qual é o VO2 no meu paciente que tem 40 anos, que é hipertenso? Qual seria o VO2 esperado para a idade dele? O quanto eu consigo melhorar esse VO2? Com que estratégia? Isso é função do médico também, é função do cardiologista, do médico do esporte, quando você está planejando o tratamento desse indivíduo. E a gente conseguir trazer isso para a rotina médica seria super importante, né, como medida, como uma estratégia de saúde individual nesse caso, né? A gente falar isso em termos de saúde pública não é tão simples, mas em termos de saúde individual, isso causa um impacto enorme. O paciente tem que comprar a ideia, né? Porque uma coisa é você prescrever um comprimido e falar, diminui o sal. Outra coisa é falar assim, olha, a gente vai ter um treino segunda intervalado, terça você não vai treinar, quarta-feira você vai treinar longo, frequência cardíaca de tanto, 1 hora de treino, né? E esse impacto, se a gente conseguir trazer isso para os pacientes, no decorrer da vida, com um planejamento de 30, 40 anos, esses indivíduos, como eu falei, podem ganhar 14 anos de vida. Ótimo, que bom. Álvaro, queria te agradecer, obrigado aí pela disponibilidade, espero contar com você em outras discussões aqui. Estou à disposição, muito obrigado.